síndico tem que ter o bom senso de saber quando ele age independente do conselho, independente dos moradores, e quando ele não age independente disso. O conselho, as pessoas têm que entender que é um grupo eleito para representar a vontade dos moradores mais próximo do síndico. Gasto emergencial de segurança, que elevador é uma questão de segurança, a gente faz e depois ratifica. Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, diretamente aqui dos estúdios Superlógica na Conde TV. Estamos aqui de novo com a Ju, nos ajudando a fazer mais esse programa. Se você não conhece a Ju, ela se apresentou no primeiro programa, volta lá e dá uma olhada. No programa anterior a esse, ela falou um pouco sobre a empresa, sobre a Advanced que ela trabalha, também volta no outro. Já, se você não curtiu os de lá, vai lá e já curte todos também e comenta. Hoje nós vamos fazer aquele programa especial que vocês estão acostumados, que é o Atendendo a Audiência. Então vou ler os comentários dos nossos vídeos e a gente vai comentar um pouco sobre os comentários. É sempre uma frase que eu adoro, comentar os comentários. Por todo vídeo eu falo isso. Mas antes, roda a vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui com o Condomínio Informal. Hoje vamos fazer o Atendendo a Audiência, um programa especial que a gente faz especialmente para vocês. Então, continue deixando os comentários, continue curtindo e compartilhando o nosso conteúdo para que tenha mais assuntos para a gente fazer os programas. Vou começar aqui com o primeiro comentário no vídeo, as funções do Conselho Fiscal. Esse vídeo deu muita visualização. Deu muita visualização e muito comentário. O Américo, que é o nosso espectador número 1, aí, número 2, acho que o número 1 é minha mãe. Vai falar que não é a mãe dele. Mas aí, senão ela fica com ciúme, Américo. O Américo colocou aqui. A gente falou sobre quando o conselho limita os gastos de aprovação do síndico, né? Aí o Américo colocou: estou louco para dar um problema no elevador e ficar além do meu limite de gastos. Vou interditar o elevador por 10 dias. Ele também gosta de ver o circo pegar fogo. O Américo gosta de causar, né? Américo, nesse caso, né? Não sei como é a situação no seu condomínio, mas eu, Rogério, eu faço o gasto e depois eu valido, porque é um gasto emergencial. Então, assim, esse limite vale para gastos extraordinários e não emergenciais, né? Gasto emergencial de segurança, que elevador é uma questão de segurança, a gente faz e depois ratifica. Concordam todos? Eu faria a mesma coisa, até porque, principalmente se você está falando de um condomínio que tem 2 elevadores, um de serviço e um social. Não, às vezes não tem, às vezes só tem um. Então, com certeza, você não pode prejudicar a coletividade. Eu sei que o Américo falou brincando, né? Mas, assim, é bom a gente elucidar como é que funciona isso, né? A gente tem um vídeo viralizado, inclusive, do Rodrigo, né? Que ele entra num talk e aí ele pega uma parte em que ele está falando justamente de um problema que ele teve do conselho não deixando ele trabalhar, travando, e que tem que falar para o conselheiro que não é isso, que eles estão ali só para acompanhar. E aí pegam esse trechinho, esse recorte, isso viralizou de um jeito assim, o pessoal vem tirar foto com ele agora, todo mundo fã do Rodrigo, porque todo mundo sente esse peso, essa pressão, né? O conselho tem que entender que está ali para que a gente apresente o que tem que fazer, eles estejam em consonância ali com a gente nas soluções do condomínio. Sabe, Ju, que eu até entendo que, assim, infelizmente o cargo de síndico, ele é meio marginalizado, né? Por conta daquilo tudo que a gente soube, já sabe o que aconteceu, por conta de ser um dinheiro de muitas pessoas, e eu até entendo esse limite de gastos, mas assim, existindo o limite de gastos contratualmente, existe a obrigação do síndico de cumprir a sua função legalmente. Então é assim, aí já vai de novo, eu vou lá no bom senso. O síndico tem que ter o bom senso de saber quando ele age independente do conselho, independente dos moradores, e quando ele não age independente disso. Tanto que no nosso contrato, eu até coloco que, olha, para as benfeitorias, para os gastos, tal, exceto situações
emergenciais e necessárias, entendeu? Então, assim, o conselho não vai me dizer se eu vou ou não vou fazer o AVCB. O AVCB é entendeu? Mas, se eu vou colocar sei lá, uma escada na piscina XPTO de, sei lá, um material mega, hiper, ultra e LED na piscina, sim, eles podem participar, assim como todos os moradores, né? Então, assim, essa trava, ela é ruim pelo lado, se você for um bom síndico e um síndico de caráter e de bom senso, né? Mas eu também entendo como necessária porque tem alguns condomínios que são traumatizados, né? Mas eu vou no ponto, né, que eu já falei diversas outras vezes, né? O síndico é um cargo eletivo, né? Então, você deveria eleger uma pessoa que você confia e que você tá lá por competência, né? Se você não confia no seu síndico e não confia na sua administradora, cara, sinto muito, entendeu? Você começou É igual errado, casamento, né? É igual casamento, né? Vai ficar casado com uma pessoa que você não confia? É isso, não dá, né? Não dá. Não, assim, mas quantos prédios que a gente já entrou, no começo era, não, eu quero saber, por quê? Aí, olha, todos os produtos de limpeza, mas por que comprou isso, comprou aquilo? Uma desconfiança inicial. Sim, aí você depois mostra passa que 2, você 3 meses, o negócio já se dissolve. Então, assim, a gente precisa ter o molejo, não, como é que é? O jogo de cintura, né? E entender também que tem algumas pessoas que são traumatizadas. O Isaías Noel coloca aqui: por que tem síndico profissional e não tem conselho profissional? Acho que ele não colocou aqui, mas o que ele coloca é o que fazer quando os moradores se isentam de se candidatar a conselho? Não tem como obrigar, né? Assim, esse é um assunto que roda muito no mercado, né? Que é a questão de conselheiro profissional, né? A gente, já falaram, já soltaram esse balão de ensaio e tal. Mas, assim, na minha visão, né? Depois eu quero Seria uma ouvir auditoria. todo mundo. Você pode substituir o conselho fiscal por uma Sim. auditoria. Mas mas você parece que tem que mudar a legislação, né? Não, mas você paga, tipo assim, tá bom, não tem conselho fiscal, então... Mas a você tem que lei mudar fala que você tem... isso, primeiro que tem não é que ter o conselho morador, né? fiscal. Eles usam um termo... É condômino, né? condômino. Você, obrigatoriamente, para ser conselheiro, tem que ser condômino, né? A legislação permite que tenha o síndico profissional, que pode ser pessoa jurídica física, mas ela não dá essa permissão para o conselheiro. Sim. Então, primeiro... Porque não tem lógica, gente. Mas veja, por isso que essa é uma discussão já antiga no nosso mercado, né? Eu quero entender que quando o legislador fez esse item, ele quis colocar o seguinte: olha, ninguém melhor do que o proprietário do empreendimento para poder fiscalizar se as coisas estão correndo certo, tudo mais, se está tudo bem, tudo bonitinho, tá? Eu entendo que talvez fosse uma vantagem, mas Mas você concorda que isso pode ser, que o conselho fiscal pode ser substituído pela auditoria? Não pode ser substituído, pode ser complementado, vamos dizer assim. Exatamente, mas assim, não tem conselho fiscal. Então as contas estão ao Deus dará. Não, vocês querem ter uma fiscalização, contratem uma auditoria. Mas por isso que eu sempre, hoje, antes eu fazia isso só para condomínios de grande porte. Auditoria em tudo quanto é lugar. Toda vez que eu participo de algum processo, eu falo, olha, independente do resultado, minha sugestão, tá? Contrate um auditor. E é muito barato, né? Porque o custo é muito barato, vai ajudar demais o corpo diretivo, porque são pessoas que conhecem daquilo, muitas das vezes o corpo diretivo é formado por arquiteto, biólogo, por médico, que não tem tanta intimidade com essa parte financeira, né? Então, com certeza vale muito a pena hoje em dia. Mas, Carlos, você falou da questão financeira, né? Eu ontem fiz a primeira reunião com o conselho de um condomínio que a gente foi eleito na quarta, e tem uma auditora fiscal no conselho, e aí eu falei para ela, você olhou as pastas? Ela falou, Rogério, eu olhei, mas eu não sou auditora de condomínio. É isso que eu ia falar. Eu sou auditora fiscal. Assim, eu não sei as particularidades do condomínio. Ela falou, mas aí é uma abençoada essa pessoa, né? Não, mas ainda tem um outro porém, gente. O conselho, as pessoas têm que entender que é um grupo eleito para representar a vontade dos moradores mais próximo do síndico. Isso. E para partilhar ali do que está acontecendo e levar para os moradores. Acontece que o conselho, muitas vezes, ele se sente o dono, empossado, e a vontade dele que vai acontecer, ele esquece que ele representa todo mundo. coletividade. Ele tem que perguntar para o vizinho o que o vizinho acha no grupo. Ele tem que chegar lá e falar, não, síndico, você vai pintar de vermelho.
Não é assim. Ele acha que é o jeito dele, que ele é conselheiro, tem que fazer o jeito dele. Isso quando a gente não vem a uma situação ainda mais que extrapola ainda mais. É que é o conselho que acha que ele manda no síndico. O síndico tem que obedecer aquilo que o conselho decide. Nada mais longe da realidade. Não, e é aquela revolta, falam que eu sou mal-humorada, que eu sou revoltada, mas é aquela revolta do tipo, você quer fazer isso, põe seu CPF na ata e seja síndico. Exato, porque é com a minha responsabilidade civil e criminal O CPF que é meu. ele está escolhendo o que vai ser feito. Exatamente. Que vai ser multado ou que não vai. Entendeu? Então a coisa complica aí. Uma outra coisa, mesmo tendo auditor, ali dentro ela é representante dos moradores, não é auditor. Sim, exato. Então, o laudo dela de auditoria não vai servir até quando a gente vê muitas vezes em processos, né, que a gente fica... Não vale a auditoria do condomínio. O juiz manda uma outra imparcial, né? Seja por engenharia, seja por qualquer outro. O juiz nomeia outra auditoria imparcial. E tem aquela história, quem aprova contas não é o conselho, é a assembleia. Sim. Mas nesse ponto eu perguntei... Mas o que acontece é o conselho recomendar a recomendar aprovação. ou Não, recomendar. Eu perguntei porque eles estavam com problema lá com o síndico anterior e tal, né? E aí eu queria chegar no ponto realmente de falar isso. Falar assim, você analisou? Você encontrou alguma coisa errada? Vamos passar por uma auditoria de condomínio especializada? O meu ponto... Mas ela já falou, ela mesma falou, eu não entendo de condomínio. Então eu falei, Mas ela é um ser abençoado. vamos passar? Ela falou, não, vamos e tal, não sei o quê. E acho que vai rolar isso. A outra pergunta que ele faz, quando não tem candidatos ao conselho, né? Aí eu tenho uma visão, eu não sei nem qual é a de vocês, você não tem como botar uma arma na cabeça do cara e falar assim, você vai ser conselheiro. Se não tem candidato, o síndico é o representante legal do condomínio. E Não pode não ter síndico. Não ter síndico, Aí até um juiz pode nomear um. Não, mas interventor. tem morador que acha que não precisa, né? Não, a gente não decide o síndico agora. A gente decide daqui a um mês. Aí, não, mas o meu ponto que eu ia chegar assim, não é o ideal, mas é possível você tocar o condomínio sem o conselho, mas não é o adequado. Não é mesmo. É muito fora disso, mas sim, você toca e você decide as coisas em assembleia. Vai fazer o quê? Né? Se tiver tudo que tiver, você faz precisamos decidir alguma coisa. Se não for assunto assembleário, você faz uma enquete, você faz seja lá o que for e toca. Mas Lembrando que se o cargo está vago, na próxima assembleia você dele tem que tem colocar que o cargo lá de novo, apresenta. que ninguém faz. Sim. E se o síndico percebe que os conselheiros querem levar para um lado que não é onde a maioria dos moradores quer, não deixa o conselho tomar resoluções. Traga isso sempre numa assembleia. Existe assembleia extraordinária para isso. Se o conselho não está fazendo o papel dele de representar os moradores, leva para a assembleia, porque a assembleia é representada por eles. Então, A Celi Araújo. Minha dúvida é, pode ter 2 conselheiros, marido e mulher da mesma unidade? Não. Não pode. Até porque o conselheiro representa uma unidade, né? A sua unidade. É que podem ter 2 representantes, mas não pode fazer parte do mesmo conselho. Porque não pode. Cada unidade é representada. Mas aí eu vou embrulhar a pergunta aí para vocês. E se não tem nenhum candidato e só os 2 querem participar? um entra como titular, o outro acompanha. O outro entra como palpiteiro. Acompanha, fica sabendo das novidades. Tanto que... E aí tem aquela coisa também, dependendo do estilo de gestão do síndico, a gente, por exemplo, não proíbe ninguém de participar das reuniões de conselho. Então, quem tiver a agregar, venha. Não é? Isso é uma prática também nossa. Quando a gente faz, porque tem o conselho suplente, os conselheiros suplentes, os titulares e tal, subsíndico. Mas conselho é conselho, né? Eu falo assim, olha, por prática e até para dar o máximo de transparência possível, chama todo mundo, quem é suplente, quem é titular, subsíndico. Às vezes os conselheiros não gostam disso. Como? Sim, eu sou o principal, eu sou o titular, ele é o suplente. Uhum. Mas é importante para dar, de novo, quanto mais transparência, melhor. Mas nesse caso, quando não querem, porque às vezes o cara tem uma opinião diferente da dele e ele quer sobrepor a opinião dele sem discussão, né? Vivemos em democracia. Uma observação importante, porque eu já achei uma vez que fosse diferente, mas me deparei recentemente com um problema aí, descobri que não, mas muita gente, eu acredito que possa ter o mesmo problema, interpretar a questão da procuração. É locatário, é sobrinho, não mora aqui,
não sei o quê. Ah, mas o morador vai dar uma procuração para ele chegar lá e se eleger conselheiro ou subsíndico ou síndico morador. Tem que ser morador? Não, mas vai me dar a procuração, eu elejo. A procuração, a pessoa está ali representando a unidade naquela assembleia. Acabou a assembleia, a unidade é a unidade, continua tendo o proprietário que tem. Não está dando direito de propriedade. Eu tô te representando e eu candidatei a unidade a sua ser unidade, conselheira. sim. Então, a conselheira é você, Sim, não eu. exato. É isso que as pessoas não... diferente a procuração da representação naquele ato e a cessão de propriedade. Né? Teve até um caso que eu falei, olha, ele quer te dar direito de você se candidatar a síndica, a moradora, então fala para ele casar com você, faz ali uma certidão, né? Ou uma doação. Uma doação da unidade para você, uma cessão de... Mas a procuração não resolve isso, não. É. O Antônio Pinto Ribeiro, ele coloca assim, ele escreveu uma série de comentários, mas eu vou falar assim que eu achei mais relevante aqui para a gente comentar. Sou a favor de consultar o Conselho Consultivo em determinados casos. O síndico deve seguir a convenção e as leis. Ainda, o síndico deve se reunir uma vez por mês com o Conselho. Não colocou aqui, mas está subentendido. No caso do síndico profissional, eu sugiro realmente consultar mais vezes o Conselho. Vou falar um pouco sobre a nossa forma de atuar e eu acredito que é o praxe do mercado, né? A gente sempre propõe uma reunião mensal com o conselho do condomínio. Sempre. Só que o que acontece é que no começo você faz e depois, quando a coisa acalma, os próprios conselheiros não têm mais interesse em fazer. Porque estão vendo que a coisa tá andando normal, como deveria. Questões que precisa se decidir, se vai por aqui ou se vai por ali, questões administrativas que vai mais de gosto e não tem uma lei que você é obrigado a seguir, seja lá o que for, se consulta. Por exemplo, olha, vamos fazer um evento assim, vamos fazer tal coisa, você consulta o conselho, porque o conselho, como a Ju falou, ele representa todos os condôminos e, no nosso caso, a gente nem mora no condomínio. Então, eles têm mais conhecimento e mais capacidade de avaliar se aquilo é adequado para eles ou não, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente monta um grupo de trabalho com o conselho, né? Então, a gente senta na mesa e a gente discute os assuntos e sai com uma unidade de decisão ali que a gente vai tomar. Mas tem coisa que não dá para consultar, né? Como a Priscila falou. Vamos consultar se a gente vai ou não colocar as placas de proibido fumar, que é uma lei. Você não pode, né? Você é obrigado a fazer. Vamos consultar se posso consultar se eles querem uma placa de vidro XPTO, ou de alumínio, uma placa de aço escovado ou uma plaquinha de plástico mesmo, isso, né? É isso. Se vai manter a manutenção do elevador, não, é obrigatório, tá lá no Código Civil que você tem que manter uma empresa de elevador, de manutenção de elevador, você não pode discutir isso, né? Então acho que é isso. Então tem uma boa aqui. Karina Padilha. Tem um imóvel em condomínio onde a prestação de contas o síndico passou para um conselheiro fazer. Foi ridículo. Os presentes aceitaram, agora ficam reclamando. Aí, assim, a gente entendeu o que aconteceu, né? Informação, pra gente poder... Mas, assim, nada impede do síndico ter montado a apresentação das contas, ter feito todo o material detalhado e o condômino, seja lá quem for, ter apresentado na Assembleia. Às vezes o cara tem problema de dicção, não sabe falar em público, e o cara apresentou, não invalida o problema. Muitas vezes é o gerente da administradora que faz isso, né? Nada impede que isso aconteça. Agora, não pode ser transferida a responsabilidade. A responsabilidade é do síndico em fazer... A prestação de contas é uma responsabilidade do síndico. Agora, quem apresenta, não importa. E uma coisa que é importante a gente dizer, até acho que vale um debate aqui entre nós, né? A prestação de contas é um ato formal, é só uma formalização de um ato numa assembleia, que é uma obrigação legal, mas isso tem que ser feito ao longo do ano, né? Então, todos os meses é distribuída uma prestação, uma pasta de prestação de contas ou um balancete no próprio boleto. Os dois são feitos em geral. E você tem todo o direito de olhar mês a mês, até o dever como condômino, né?
e questionar as coisas naquele momento. Não adianta você chegar lá em fevereiro de 2026 e falar assim, olha, lá em março tem uma despesa com pincel que custou R$ 14,12 e eu sei que o pincel custa R$ 12,75. Gente, a gente não vai mais lembrar o que aconteceu, entendeu? É importante mandar isso por escrito antes da Assembleia para que as dúvidas sejam respondidas, né? Eu acho que usar esses argumentos de pequenas dúvidas para fomentar bagunça na Assembleia como é que eu posso dizer? É um pouco falta de ética do morador, né? Qual que é o vídeo? No vídeo sobre sobre o ar-condicionado, o Adriano C. Filho. Soltaram um comunicado no condomínio de proibição de instalação de ar-condicionado. Posso deduzir que posso instalar um ar-condicionado portátil? Bom, a gente falou sobre isso um pouco no programa, né? Adriano, assim, primeira coisa, é peculiar, né? É condomínio a condomínio isso, né? Então, assim, eles deram um motivo de por que não pode ser instalado o ar-condicionado? Porque se for falta de carga, eu não instalaria o ar-condicionado portátil. Então, mas aí, eu não sei, a gente precisaria de um pouco mais de informação. Mas eu parto do seguinte princípio, a proibição deve ser por conta de não ter lugar onde colocar condensador, evaporador e tudo mais, além de olhar a parte de carga. Hoje em dia você tem equipamentos portáteis de ar-condicionado que consomem bem menos, dão uma refrigerada no ambiente e você não precisa ter aquela parafernália toda, duto, enfim. O que eu entendo? Se o ar-condicionado dele for com carga superior àquilo que a unidade suporta, o disjuntor dele vai desarmar, pronto, acabou. É interessante então, também que não tenha não tem um negócio que faz para não cair o disjuntor? Que eles, quadros mais antigos, às vezes não cai, a coisa só fica esquentando lá, tem que entender toda... Aí sim, mas você não tem... O que ele não poderia fazer, ou o eletricista não poderia fazer, é aumentar a capacidade do disjuntor lá embaixo no relógio, certo? Lá embaixo. No apartamento dele, você não tem como saber. Agora, o que adianta ele colocar um disjuntor de 80 amperes no apartamento se o de baixo é de 50? Não vai passar, não vai adiantar nada. Então, o que eu falo é o seguinte, se é um equipamento portátil e ele está com carga acima daquilo que ele consome, que ele pode, vai desarmar o próprio disjuntor. Importante saber, né, se a elétrica está realmente adequada do condomínio. Porque, como a Priscila e a Ju falaram, aqueles disjuntores mais antigos, eles têm uma sensibilidade muito menor ao desarme. Então, assim, tem gente até que agora não existe mais. Você não consegue mais encontrar aqueles disjuntores, os pretos, né? Mas tinha muita gente que tirava o branco, que é o novo, e colocava o preto, porque o preto não desarmava. Só que se o branco está desarmando é porque tem algum problema. Sim. Não é porque... É igual a solução de... o disjuntor de 30 está caindo, eu vou colocar um de 50. Não faz sentido. Então, assim, a minha sugestão para você é que você converse com o síndico. Se for nesse caso que o Carlos falou, questão estética, questão estrutural, não tem problema nenhum você colocar o ar-condicionado portátil. Mas, se essa sobrecarga elétrica for trazer algum problema, algum risco para o condomínio, aí você não pode colocar nenhum portátil. Mas eu creio que é por isso que a gente, quando tem essa demanda, vai lá e faz um laudo, certo? Esse laudo precisa ser disponibilizado para os moradores. As pessoas precisam entender, nem que você não entenda nada do que ele está escrevendo da parte técnica, existe uma conclusão no laudo. E essa conclusão, qualquer um pode entender. E tem um responsável que assinou ali, um engenheiro eletricista que assinou. O que eu fiz questão de fazer em um dos condomínios que a gente fez esse laudo foi colocar anexo à ata da Assembleia, para que nunca isso se perdesse, porque lá existia uma lenda de que não era possível porque não existia carga. Só que era um prédio que antigamente tinha chuveiros elétricos, que foram todos transformados em chuveiro a gás. Então, assim,
você ganhou aí uma folga na rede elétrica enorme. Então, assim, vamos dizer, por Compensação. lógica, É. vamos dizer assim, aquilo poderia ser feito por compensação. Mas a gente preferiu pagar um laudo. Esse laudo não é caro, gente. Esse laudo é um laudo que vale muito a pena fazer. E aí você vai lá e mostra para todo mundo. Porque assim, se a pessoa for contestar alguém, ela vai contestar o técnico. O que acontece muito em condomínio, para fechar, né, que está acabando o nosso tempo, é o achar, né? Me falaram que não pode, mas falaram por quê? Ou me falaram que pode, ou fulano tem, eu também quero. Então, assim, se você tem um respaldo técnico, você mata o assunto, né? Eu acho que esse é o caminho. Tem uma pergunta aqui do Wendel... do Wendel Silva sobre a fumaça de cigarro. Aí fala, volta aí 3 programas aí pra trás, que a gente fez um programa só disso. É isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu achei que ficou muito bom. Esse atendendo a audiência é sempre bem legal de fazer. Deixe seus comentários, curta, compartilhe e a gente se vê a semana que vem. Forção, pode falar. Agradecer a presença da Juliana. Esse é o último Verdade. programa dela, Obrigada. não é isso? Obrigado, Ju. Obrigada, Ju. Obrigada. Valeu, Obrigada por ter pela aceitado o presença, convite. tá? Muito boa a tua participação. Muito... Um abraço, pessoal. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.